Bom, nós escolhemos este ponto de Oliveira de Azeméis porque acreditamos que a cidade está-se a expandir nesta direção. Aliás, pelo percurso que fomos fazendo até aqui, vimos a transição do centro até chegar cá, tanto a nível de rede viária, a questão dos pavimentos, da ciclovia e por aí adiante. Ou seja, é uma zona em expansão. Temos imensos equipamentos aqui, tanto a nível comercial, temos o Continente, Bricomarché e por aí adiante. Aqui temos o polo desportivo, piscinas, ginásio mais à frente, seguindo esta avenida, biblioteca, com as escolas lá ao fundo. O nosso intuito é, sendo esta uma zona de expansão, queremos tornar esta zona, ou melhor, acrescentar a este polo mais um polo de interesse que seria um terminal de transportes, ferrovia, rodovia, autocarro e por aí adiante, destinado não só a massas humanas, mas como também a cargas, conjugando depois as duas estações existentes. Ou seja, este seria, comparativamente, seria uma campanhã, falando assim, em que existe toda a transição de fluxos e por aí adiante. Depois, a que está no centro funcionaria como transbordo para cargas humanas e em Ui, junto ao Polo Norte, na zona industrial. Dos pinguins. Dos pinguins. Polo Norte. Então, a mais a norte seria então para cargas industriais, fazendo assim esta ligação. Outro ponto que eu queria acrescentar, que é toda esta viagem que nós fizemos hoje, ao fim e ao cabo, acabou por ser quase a nossa estratégia de implantação. Todos os elementos que nós corremos hoje funcionam como a nossa estratégia de implantação. Só as viagens que nós fizemos, a dificuldade que tivemos em arranjar estacionamento, as ruas estreitas, a falta de passeios, a falta de sinalização, o facto de uma pessoa estar a entrar numa rua e não saber se estamos a entrar, aliás, a meio estávamos a ir para o grupo 4, para o vosso espaço, quando virámos assim de repente eu achava que estávamos a entrar numa casa particular. Ou seja, estas questões todas, de falta de estruturação, acaba por ser o elemento-chave da nossa intervenção, fora a parte do equipamento. Relativamente ao equipamento e a sua localização, que é nessa rotunda, mais abaixo, tem um ponto com um trecho de terreno que faz a curva da linha do Voga, uma curva mais suave, com uma extensão de terreno ainda extensa. Dessa rotunda temos ligação à N1, que faz paralela com a rua Ferreira de Castro, que é esta que aqui está, uma cota baixa, e porventura depois ao IC, que depois liga-se intravenosamente pela estrutura mais a sul, ou seja, a ideia é criar um centro catalisador de movimentos da parte sul à parte norte, passando pelo centro e levando movimento à parte mais abaixo, ou seja, como temos esta diferenciação de cotas todas, criar quase uma alavanca da parte sul para o centro e distribuir depois também pela parte norte. Assim, por alto, a nível de estratégia de implantação e tendo em conta o interesse, como podemos ver aqui, que nota-se claramente do centro para cá, a nível de acesso e de infraestrutura e de condições, que nota-se que está a existir um grande investimento nesta área e que a colocação de um equipamento como este, de importância, a nível de acessos e de condições de deslocação, será relevante nesta área como catalisador de desenvolvimento. Assim, por alto. Tu estavas a dizer que isto basicamente ia ser tipo uma estação intermodal, não é? Sim, acaba por ser um... Mas vocês estão a pensar pôr também comboio ou é só autocarro? Não, é comboio. Ou seja, o terreno, o local não há de ser este. Escolhemos este local porquê? Pela questão da relação com todas estas infraestruturas. O local... Peço desculpa. O local será... É um homem legal. É um homem legal. Pensamos todos na mesma coisa. O terreno... Não me chame, isso que eu fico doendo. O terreno em questão será mais abaixo, numa cota mais baixa, ou seja, funciona quase como limbo. Aqui se temos uma zona de infraestruturas e equipamentos, ali mais abaixo já vamos ter muito mais habitação e as ligações aos principais eixos. A ideia é fazer com que esse centro intermodal
funcione como transição destes Para- pontos, Sim, sim. mas numa cota mais baixa, ou seja, mais ou menos naquela direção. Isto porque queremos anexar à linha já existente. Vocês estão a pensar usar a linha como... Exatamente, exatamente. A questão é, como é, não vou dizer que é praticamente impossível, porque ainda estamos em fase de estudo, mas é muito complicado alterar a linha, o traçado dela conforme ela está agora. Porque temos terrenos de reserva agrícola, temos espaço no meio de habitações, é uma coisa muito intrínseca já no terreno, portanto vai ser muito difícil dizer não, vamos deitar isto fora e não vamos fazer mais. Vai ser muito complicado. Portanto, a ideia é fazer com que a linha funcione, temos que ver ainda em que condições, se vai ser com um transporte só de um vagão de cariz mais leve para cargas humanas, de que forma é que vamos reestruturar a bitola depois para cargas pesadas, isso ainda está tudo em fase de análise, mas a ideia é precisamente essa, é termos esse ponto de ligação, não só de ferrovia, mas depois também ter lá a central de caminhonagem. Pode funcionar muito bem, as transportadoras vêm pela IC, entram pela N1, como tem aquela rotunda, estou a falar um bocado ludicamente porque não dá para ver, mas tem ali uma série de acessos, depois permite os caminhões depositarem a carga, fazer o transbordo para o vagão e o vagão depois trazer à zona norte. Ou seja, isso no centro. a ideia é precisamente essa, que é reduzir o transporte de grandes cargas do centro para esta zona mais periférica, polarizante, e depois fazer com que a carga suba até ao norte pela linha. Mais ou menos isto. Sr. Arquiteto, só uma dúvida, antes de passarmos para o local que o grupo da Joana. E se eu fosse assim um velhinho e tal, que morasse ali naquelas zonas mais periféricas onde nós estivemos, ali no Vilar, como é que vocês estavam a pensar fazer com que houvesse transbordo? Ou seja, que as pessoas chegassem aqui? Isso relaciona-se com o ponto que eu tinha falado há um bocado, que é este pequeno road trip que nós fizemos, levantaram muitas questões. Uma delas seria precisamente esse, uma em relação à via, ou seja, passamos em muitos sítios em que temos uma porta, metemos o pé e estamos numa estrada, ou seja, não há esta hierarquização de via, logo se não há forma das pessoas chegarem à casa quanto mais chegarem a um ponto de transbordo, essa é uma das questões que temos que tratar. A segunda, a forma como as pessoas poderão fazer o transbordo é apostar em estruturas de transporte mais leve, ou seja, para além da rede de transportes públicos que existe, o TUAS, tentar implementar uma estrutura ou um meio de transporte um bocado à imagem de Vila do Conde, que tem uma linha de autocarros, quase minibus, que garantem, ou seja, é isso, basicamente garantem o acesso a estas comunidades mais dispersas e que tente abranger, um bocado como não estava a falar um bocado, em questões de vizinhança pode-se aplicar o mesmo conceito à questão da mobilidade. Sim. Tentar arranjar... Aquela questão dos transportes, que existem as duas linhas, mas que estão mais ou menos duplicadas. Se nós usássemos uma delas, que neste momento as duas passam nos mesmos pontos, se usássemos só uma, e eu houvesse uma outra que fizesse estes pontos mais periféricos e que fosse tocando nestes pontos estratégicos, a pessoa passava a usar o transporte para chegar a este terminal, porque já tinham um outro transporte que é essa zona periférica. Neste momento, se calhar, essas pessoas têm que chamar um táxi ou ter um meio próprio para chegar ao centro e depois usar um autocarro. Dessa forma, se houvesse outro autocarro, que já existem dois, era só passar um deles para uma outra linha, que fizesse esses pontos mais periféricos e tocasse nos pontos centrais, que de certa forma viessem depois dar a este ponto aqui de intermodal, e conseguimos garantir dessa forma que as pessoas mais distantes acedessem também ao centro. E também as estruturas já existentes, mesmo a estação lá em cima, pode funcionar precisamente nisso, que é termos o centro intermodal de transportes aqui em baixo, mesmo para autocarros e tudo mais, e nos outros pontos ter também esses pontos de recolha de autocarro e depois as outras estações, as paragens de autocarro e por aí. Sim, mantém-se Ou seja, mesmo os autocarros. é o reforço para a mobilidade bípede, por assim dizer. Temos que pensar muito bem como é que vamos. Primeiro temos que identificar todas as situações alienígenas a nível de estrutura de vias. O facto de não haver quase como um bolo às camadas, ou seja, temos via,
e temos a parede de casa e é aquilo, e o carro é que predomina. Tem que haver uma diferenciação, tem que haver casa, passeio e depois havia ter esta hierarquia para tentar dar às pessoas o mínimo de condições para que elas consigam sair de casa pelo menos e consigam se deslocar. Nós vimos sítios em que tínhamos um passeio de 20 cm que eu achei que lá só ao pé coxinho. E há sítios que nem sequer vocês tens Não nem tens. espaço tens para o passeio sequer. O problema é esse. É que os carros foram evoluindo e aumentando e não há espaço sequer. Portanto, tem que haver, mas é isso, tem que haver um processo de dissecação, acho que se pode dizer assim, uma pessoa tem que fazer uma autópsia ao corpo, ver quais são as partes que temos que requalificar, basicamente. Lindo. Ah. Show. Já podes atender o Vocês- telefonema.